A atmosfera no galpão de zinco, que antes pulsava com a tensão da transmissão ao vivo, tornou-se subitamente gélida. O som do arrombamento da porta principal pela força tática ecoou nas paredes metálicas, mas não houve resistência. Não houve troca de tiros. Apenas o silêncio perturbador de um local abandonado às pressas. Cenália entrou com a arma em punho, o chapéu levemente inclinado, mas parou bruscamente. Krisha Rivera, logo atrás, baixou o cano da pistola, os olhos arregalados de horror. No centro do galpão, sob a luz oscilante do gerador que ainda roncava baixinho num canto, estava a cena que nenhum deles queria ver. A cena do crime, o fim da mão de luva. Paulina Domani ainda estava na cadeira de metal. As cordas apertavam seus pulsos, e a mordaça preta continuava no lugar, agora manchada por um rastro escarlate que descia pelo peito, tingindo o vestido de festa que ela usava na rave horas antes. Sua garganta havia sido cortada com uma precisão cirúrgica e cruel. Krisha, a voz embargada, levando a mão ao rádio, aqui é Rivera. Solicitando perícia técnica imediata e o IML na zona industrial. O alvo foi neutralizado. Repito, a princesa Paulina está morta. Cenália, caminhando lentamente até o corpo, sem tocar em nada, eles não fugiram porque tiveram medo da gente, Krisha. Eles fugiram porque o espetáculo acabou. O vídeo. Bronson. Tu conseguiu cortar o sinal antes dele mostrar isso? O caos no DPCF via rádio. A voz de Felipe Bronson veio pelo comunicador, trêmula. Cenália, eu cortei o sinal internacional, mas eles fizeram um upload em massa para servidores espelho segundos antes de vocês entrarem. A imagem dela morta já está começando a pipocar em fóruns da Grécia e da Albânia. O mundo já sabe. O impacto político. No gabinete, o ministro George Papoulos, ao ouvir o boletim pelo rádio de Vila Nova, desabou em uma cadeira. O segredo que ele tentou proteger agora era um escândalo global. A Trumênia estava sem sua soberana, e o crime ocorrerá sob a guarda, ainda que indireta, de Brotóvia. A análise fria de Cenália. Cenália inclinou-se para observar a ferida, sem encostar. Seus olhos de detetive notaram algo que o sangue ainda não havia coberto totalmente. Cenália, Krisha, olhe aqui. O corte foi feito da esquerda para a direita, com uma força constante. Mas veja as mãos dela. Estão limpas. Se ela tivesse lutado enquanto o Tripecus fazia o vídeo, haveria marcas de estresse. Eles a mataram no exato momento em que o Bronson começou a interferir no sinal. Foi uma execução punitiva por termos tentado o resgate. Krisha, e agora, Cenália? O ministro vai querer nossas cabeças, e o Tripecus conseguiu o que queria, a queda da monarquia através do caos. Cenália, ajeitando o chapéu e olhando para a escuridão do galpão, o Tripecus pode ter matado a princesa, mas eles deixaram algo para trás. Eles saíram daqui a menos de 2 minutos. A van preta ainda deve estar nas redondezas de Canoas. Eles acham que ganharam porque ela morreu, mas para mim, o caso só mudou de nome, de O Resgate para A Vingança da Princesa. Luciana e Paludo chegaram ao local. Paludo notou algo estranho na princesa. Cenália, algum problema, doutor Paludo? Paludo, Cenália, o ministro mencionou que a princesa Paulina era filha caçula da dinastia Domani? Cenália, sim, mas, o que você? Paludo, pela rigidez cadavérica, acho que o ministro terá que dar mais explicações, pois esta aqui não é a princesa Paulina. O silêncio que se seguiu à afirmação do doutor Paludo foi mais pesado que o das máquinas paradas do galpão. Cenália travou o movimento de levar a cuia à boca, seus olhos fixos no legista, que examinava o corpo com uma expressão de profunda perplexidade profissional. Luciana Ponciano já estava com o kit de coleta aberto, mas parou o sabre no ar, olhando de Paludo para o corpo e depois para a Cenália. A revelação forense no galpão. Paludo, ajustando as luvas de látex e apontando para a articulação do pulso e da mandíbula da vítima, Cenália, a rigidez cadavérica, o rigor mortis, segue uma cronologia biológica exata. O ministro disse que ela foi raptada às 2 horas da manhã, certo? Pelas fotos da rave, ela estava no auge da vitalidade.
Cenália, exato. O rapto foi há pouco mais de 4 horas. Paludo, pois bem. Este corpo aqui já apresenta uma rigidez completa e um resfriamento tegumentar que não condiz com uma morte ocorrida há minutos ou mesmo poucas horas. Essa mulher morreu há, pelo menos, 10 ou 12 horas. O corte na garganta foi feito post-mortem para simular uma execução recente para a câmera do Tripecus. Luciana Ponciano, aproximando-se com a lanterna de perícia, e tem mais, detetive. Olhe para a base das unhas e a textura da pele sob a maquiagem carregada. Esta mulher tem cerca de 30 a 32 anos. A princesa Paulina, segundo o dossiê que a Lívia nos passou, tem 23. O nó na cabeça de Cenália. Cenália, limpando o suor da testa com o antebraço. Peraí, se essa mulher já estava morta antes da rave começar, quem é que o DJ Marco Polo viu dançando? Quem foi que a Giana acompanhou até o banheiro químico? Krisha Rivera, uma sósia, Cenália. O Tripecus não raptou a princesa no parque. Eles montaram um teatro. Eles já tinham o corpo de uma sósia, talvez uma dissidente ou uma prisioneira, e encenaram um rapto para o mundo acreditar que a monarquia da Tromênia foi humilhada e morta em solo brasileiro. Cenália, e o ministro George, ele reconheceu o corpo no vídeo do Bronson na hora. Ou ele é muito míope, ou ele está jogando um jogo muito mais sujo do que a gente imaginava. A nova linha de investigação. Cenália caminhou até a saída do galpão, olhando para a escuridão da zona industrial. Cenália, Paludo, Luciana, levem esse corpo para o DPCF com prioridade máxima. Quero DNA, digitais e qualquer rastro de onde essa mulher veio. Krisha, vamos voltar para o gabinete do Vila Nova. O ministro George Papoulos tem algumas perguntas para responder, e dessa vez, o mate dele vai ser bem amargo. Paludo, Cenália, se esta não é a Paulina, a pergunta real é: onde está a verdadeira princesa da Trumênia agora? E ela sabe que está morta para o resto do mundo. Cenália, se o Tripecus teve o trabalho de matar uma sósia para fingir a morte dela, é porque a Paulina viva vale muito mais para eles como moeda de troca, ou como alvo de algo ainda pior. Reviravolta no caso. O crime foi uma encenação internacional. A vítima, uma sósia morta há mais de 10 horas. O suspeito, o ministro George Papoulos, pode estar envolvido na farsa ou sendo enganado. Cenália trocou um olhar significativo com Krisha e fez um sinal discreto para Paludo e Luciana manterem o sigilo absoluto sobre a verdadeira identidade do corpo. Ele ajustou o chapéu, montou o semblante mais carregado que conseguiu e voltou para o DPCF. A cena no gabinete do inspetor Villanova era de funeral. O ministro George Papoulos estava com a cabeça entre as mãos, enquanto a acompanhante Giana soluçava em um canto. Cenália, entrando no recinto com passos pesados, a voz rouca: Villanova. Ministro, chegamos tarde. O galpão estava vazio, só restou o que o Tripecus quis deixar. A princesa está no necrotério agora. George, levantando-se aos prantos: não. Não pode ser. O que eu vou dizer ao povo? O que eu vou dizer ao primeiro-ministro Cados? Cenália, o senhor deve fazer o que é certo, ministro. O protocolo internacional exige que o senhor informe o governo da Trumênia imediatamente. Afinal, a linhagem Domani foi interrompida em solo gaúcho. Villanova, sincronizado com Cenália, o detetive tem razão. Vou liberar uma linha segura para o senhor fazer a comunicação oficial agora mesmo. A armadilha. O ministro foi levado a uma sala reservada. O que ele não sabia era que Felipe Bronson já havia grampeado a linha sob ordens de Cenália. Enquanto o ministro chorava publicamente, Cenália, Krisha e Villanova se espremeram no laboratório digital para ouvir o áudio. O áudio interceptado. Som de descagem rápida, sinal de chamada no exterior. George, a voz muda instantaneamente. O choro some e dá lugar a um tom frio e autoritário: sou eu. O DPCF confirmou a morte dela no galpão. O plano da sósia de gelo funcionou perfeitamente. O Cenália caiu como um patinho. Voz misteriosa: Trumênia excelente. E a verdadeira Paulina? Onde ela está? George,
Ela está segura no bunker em Gramado. Ela acha que ainda estamos fugindo dos extremistas. Assim que o comunicado do falecimento dela for oficializado aqui no Brasil, ela sofrerá um acidente fatal na serra. Até o pôr do sol, o Conselho de Regência assume e você será um novo regente, Cados. Victor Cados, primeiro-ministro, certifique-se de que o Cenália não se aproxime da serra. Aquele detetive é mais persistente que um carrapato em couro de boi. George, fique tranquilo. Ele está ocupado com o cadáver errado. Vou encerrar agora para fingir que estou em choque. No laboratório. Cenália desligou os fones de ouvido. O silêncio no laboratório era cortante. Krisha já estava com a mão no coldre, pronta para prender George no corredor. Cenália, calma, Krisha. Se a gente prender o George agora, o Cados lá na Trumênia manda executar a Paulina em Gramado com um estalar de dedos. Ele é o mandante. Vila Nova, Gramado, um bunker na Serra Gaúcha. É o lugar perfeito para esconder alguém sob o pretexto de proteção. Cenália, pois bem. O George acha que sou um patinho? Pois agora ele vai ver como um pato de Brotov a caça. Bronson, rastreie as propriedades ligadas à embaixada ou a empresas de fachada trumênicas na Serra Gaúcha. Vila Nova, segure o George aqui. Diga que o IML precisa de uma assinatura dele para liberar o corpo da sósia. Ganhe tempo. Krisha, e nós, Cenália. Cenália, nós vamos subir a serra. A princesa está morta para o mundo, mas para nós ela tem um encontro marcado com a realidade em Gramado. Vamos, sereia!